Boa noite, galera. Meu nome é José Carlos Lemos, professor de História, acadêmico de Letras e Literatura. Sou professor de História, Português e Literatura, faltando aquelas 3 matérias para finalizar a segunda graduação plena na matéria. Está um pouquinho mais adiantado, mas estamos nessa segunda graduação. E, como prometido, depois da aula sobre as grandes navegações, hoje a aula é sobre o descobrimento. Agora, o Brasil foi descoberto, o Brasil foi conquistado. Cadê o ouro da minha pátria? Nós já discutimos isso. Portugal, pau-brasil, o ouro. Por que Tiradentes queria que o Brasil fosse independente? Porque as riquezas, a derrama, né? Como todo mundo sabe, nós não chegamos lá ainda. Mas esse ouro, essa riqueza ali de Minas Gerais, que foi a Portugal transferiu para a Inglaterra. Portugal de Sagres, Portugal que tinha Sagres, fundada de forma gloriosa, era a NASA do século XV. Bom, o ouro que foi a Portugal, a gente sabe muito bem, foi transferido para a Inglaterra, toda aquela riqueza. E o que a Inglaterra fez? Até o início da Segunda Guerra Mundial, qual era o país mais rico desse nosso planeta chamado Terra? Respondam. Era a Inglaterra. E por que a Inglaterra não é mais o país economicamente mais forte do planeta? Porque todo aquele ouro, quando teve a Segunda Guerra Mundial e eles apertaram e ficaram com medo de perder para as tropas nazistas, transferiram para os Estados Unidos. Esse é o dinheiro que vem alavancar a NASA. Como eu já falei, o que as fontes revelam sobre o dinheiro que, o príncipe Dom Henrique usou para fundar Sagres. Bom, mas vamos voltar na história, vamos para o descobrimento do Brasil. Cabral e o descobrimento. Todos sabemos que é Cabral e a conquista, porque já havia gente morando aqui, né? E Cabral e as conquistas. A viagem de Cabral para garantir a Portugal os proveitos da viagem de Vasco da Gama e obter vantagens para seu comércio, assim como para implantar na Índia a religião cristã, preparou o rei Dom Manuel uma esquadra, cujo comando confere a Pedro Álvares Cabral. Vou colocar meu óculos aqui para... A 9 de março de 1500, após grande solenidade, na véspera realizada, partiu de Lisboa a esquadra, que se compunha de 10 caravelas. Olha só, Colombo partiu com 3 caravelas, Cabral tinha 10 caravelas. Vocês podem imaginar o poder que era Sagres no século XV?
Partiu de Lisboa a esquadra, que se compunha de 10 caravelas e 3 navios redondos. Então, Cabral tinha 13 embarcações, enquanto Colombo tinha apenas 3. E com muita sorte de ter um franciscano a seu favor, intercedendo por esta viagem junto aos reis da Espanha. Porque vocês lembram, Colombo não ia conseguir, mas esse frei, com o seu pensamento à frente no tempo, sabia que a Terra não era plana e muito menos quadrada, e entendia, né, pelos ideais de Colombo, né, que a Terra ela era uma circunferência redonda. Bom, vamos adiante. Velejaram os navios para o sul e pouco se afastaram das costas africanas, até chegar às ilhas de Cabo Verde. Aí se detiveram 2 dias à espera da naú de Vasco de Ataíde, que desgarrara sem haver tempo forte nem contrário. A viagem continuou rumo a oeste e depois a sudoeste. Afastava-se a frota das costas para evitar as calmarias e enfermidades que haviam molestado as anteriores expedições, ou realmente o fazia porque procurava terras ao ocidente. O descobrimento, olha só, saiu dia 9 de março de 1500. O descobrimento. Um dia apareceram sinais seguros de terra próxima, plantas e algas marinhas no meio das águas. E ao cair da tarde seguinte, quarta-feira, 22 de abril, avistou-se um monte que foi denominado Pascoal, porque era época de Páscoa. Não havendo no local bom abrigo para a esquadra, singraram os navios para norte e a 25 chegaram a magnífico Ancoradouro, um porto muito bom e muito seguro, a enseada de Santa Cruz. O da Coroa Vermelha, Frei Henrique de Coimbra, celebrou a 26 a primeira missa no Brasil. Eu não vou mostrar o retrato dessa missa, mas vocês devem imaginar, porque é um quadro muito importante e foi pintado por quem? O quadro de Vitor Meirelles, que retrata a primeira missa do Brasil. A 1º de maio levantou-se na praia uma cruz com as armas de Portugal e aí foi celebrada a segunda missa. Cabral tomou posse da terra e no dia seguinte, deixando no continente 2 degredados, rumou a esquadra para a Índia. Um dos navios, porém, o de Gaspar Lemos, voltou a Portugal. Levava a Dom Manuel a notícia do descobrimento, minuciosamente narrado na famosa carta de Pero Vaz de Caminha. Refere-se
que antes de Cabral já outros navegantes haviam chegado às costas brasileiras. Assim, em janeiro de 1500, o espanhol Vicente Yanes Pinzón teria chegado a um cabo que se supõe ser o de Santo Agostinho. Daí navegou até o estuário do Amazonas, a que chamou Mar Doce, e atingiu o Oiapoque, rio que teve por algum tempo o seu nome. Outro espanhol, Diego de Lepe, poucos meses depois, teria percorrido a mesma rota de Pinzón. A glória do descobrimento do Brasil, todavia, pertence aos portugueses, que o colonizaram, deram-lhe a língua, a religião, as leis e forma seus primeiros civilizadores. Gente, esse é o quadro da primeira missa no Brasil, de Vitor Meirelles. Está preto e branco, é uma cópia do quadro, um quadro magnífico, lindíssimo. Eu acredito que esteja no Rio de Janeiro. Eu quero fazer uma visita ao Rio de Janeiro, não para ir às praias, mas para ficar de uma semana a um mês trancado dentro da Biblioteca Nacional fazendo pesquisas. Para vocês. A data do descobrimento, a comemoração do descobrimento do Brasil era tradicionalmente feita a 3 de maio. Por quê? Procurou-se explicar a mudança da data de 22 de abril para 3 de maio. Pela reforma gregoriana do calendário, mas a reforma foi feita 82 anos depois do descobrimento e não poderia ter efeito retroativo, isto é, efeito sobre um fato anterior e, demais, passando a data para 10 dias depois, tê-la ia fixado em 2 e não em 3 de maio. A causa da confusão está no fato de, por muito tempo, ter ficado no ouvido desconhecida a carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, só publicada em 1817. Gente, 3 séculos depois. Ora, a tradição, por mais de 3 séculos, estabelecera para a festa do natalício da pátria a data em que a Igreja comemora o encontro da Santa Cruz, primitivo, nome da nossa terra. O nome Brasil, Terra da Vera Cruz, foi o primeiro nome que teve o Brasil. Essa denominação foi usada por Pero Vaz de Caminha, o qual, aliás, terminou sua carta da seguinte forma: da vossa ilha da Vera Cruz, mais tarde, a denominação foi Terra de Santa Cruz, que, como aquelas, desapareceu já nos primeiros tempos da colonização. Muito embora fosse o nome oficial da terra, é que logo se encontrar em grande abundância na região descoberta certa madeira, a Ibirapitanga dos selvagens. Gente, não gosto dessa palavra selvagens, né? Porque selvagens foi quem invadiu, né? A terra de quem já estava aqui, que servia para fazer tinta vermelha, tal como outra, que era importada do Oriente
e se denominava Brasil. A madeira cor de brasa veio a dar o nome definitivo, Terra do Brasil. Começavam os mercadores navegantes a chamar a nossa terra e brasileiros que negociavam com aquela madeira, e assim o nome Brasil, suplantando outros como Terra dos Papagaios, passou a figurar nas cartas geográficas e veio a estender-se a toda a colônia. E assim nós findamos a nossa aula, mas vamos um pouquinho mais adiante. Datas notáveis. 9 de março, parte de Lisboa, a frota de Cabral. Gente, quantas vezes maior que a frota de Colombo era a frota de Cabral? Colombo tinha 3 embarcações, Cabral tinha 13. Então, 3, 6, 9, 10, 11, 12, Cabral era 3 vezes maior do que a de Colombo, que descobriu a América. E a gente já sabe por que a América chama-se América, né? Quarta-feira, 22 de abril, descobrimento do Brasil. Gente, de 9 de março a 22 de abril, um mês e alguns dias. E é tempo suficiente para os marinheiros ficarem revoltosos, bravos, falta de comida, barbudos, sabe? Toda aquela... Vocês podem imaginar, né? Domingo 26 de abril, a primeira missa no Ilhéu da Coroa Vermelha. Aonde que ocorreu a primeira missa? No Ilhéu da Coroa Vermelha. Sexta-feira, 1º de maio, a segunda missa e a posse da terra. Sábado, 2 de maio, a frota de Cabral continua a viagem à Índia. Agora vamos para uma pequena leitura aqui, ó, e vamos encerrar sem questionário. O questionário é mais adiante. A carta de Caminha, Pero Vaz de Caminha, escrivão da feitoria, a fundar-se em Calicut, escreveu minuciosa descrição do descobrimento em carta que Gaspar de Lemos levou a Dom Manuel. No precioso documento de várias páginas, Caminha relata em poucas linhas a viagem de Lisboa a Cabo Verde. Refere-se depois à rota feita por este mar de longo, até notar os primeiros sinais de terra. Daí em diante, a carta é pormenorizada, cheia de interessantes observações sobre a terra e seus habitantes. Conta como se deu o primeiro encontro com os aborígenes, desenhando-lhes o tipo com traços firmes. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Refere-se como a linguagem dos gestos, procuraram entender-se com os que levaram a uma das naus, como lhes repugnavam as bebidas e comida de bordo. Diz da impressão que tiveram de alguns animais e como quase haviam medo de uma galinha, e depois se atiraram numa alcatifa a dormir. Gente, me desculpa, mas eu vou ter que procurar no dicionário o que é catifa e mais tarde eu falo para vocês.
descreve, caminha as missas no ilhéu e em terra firme os vários desembarques e mostra sua admiração pela beleza da terra descoberta. De ponta a ponta é tudo praia, palma, muito chã e muito formosa. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. A carta de Caminha foi a primeira página da história da nossa pátria, levada por Gaspar de Lemos, um comandante de uma das naus, de uma das caravelas que compunha a esquadra de Cabral. Então assim nós encerramos. Hoje vamos apenas tomar um gole de água mineral. Terminou. Findou até a água mineral, gente. E vamos terminar a nossa aula por aqui. Uma boa noite, um bom fim de semana a todas, a todos, e muito obrigado. Principalmente ao meu anjo protetor, São Miguel, a quem eu sou devoto, soldado. Boa noite.